E se tudo o que você chama de eu for apenas uma máscara que olha para o palco, mas não é quem está sentado no teatro, e se a voz que você escuta na sua cabeça, que você jura ser você, for apenas um narrador improvisado tentando explicar algo que não compreende? Toth sempre alertou: aquilo que você pensa ser a sua identidade é a primeira prisão. Hoje, neste exato instante, enquanto você ouve estas palavras, quem está realmente observando? É você ou algo usando você como janela? Antes de responder, cuidado. A resposta automática é justamente a armadilha que te mantém dentro do labirinto. Você já teve a sensação de estar vendo a sua própria vida de fora, como se o seu corpo se movesse, mas lá dentro algo só assistisse? Como se por um segundo o mundo ficasse distante, quase silencioso, e tudo parecesse um sonho que você esqueceu de acordar. Toth chamaria isso de rachadura na ilusão, um pequeno rasgo no tecido da persona. A questão é, quem está por trás desse rasgo? O observador que você sente é o original ou apenas o reflexo de um reflexo? E se aquilo que você chama de consciência pessoal for só um personagem sendo observado por algo que você nunca ousou encarar diretamente? Pense em todas as decisões que você tomou acreditando que era você escolhendo. Relacionamentos, promessas, vícios, mudanças bruscas de rota. Quantas delas nasceram do silêncio verdadeiro? E quantas foram apenas reações programadas por dores antigas, medos herdados e expectativas que nem eram suas? Toth ensina que o verdadeiro observador não reage, ele testemunha. Então, se a maior parte da sua vida é reação, quem é o protagonista dessa história? E mais profundo ainda, será que existe mesmo um protagonista? Ou você foi treinado para acreditar que existe só para manter a engrenagem girando? Imagine que a sua mente é um espelho quebrado. Cada pedaço acredita refletir o todo, mas nenhum deles é o próprio rosto. Você se olha nesses fragmentos e diz: eu sou assim, eu penso assim, eu sinto assim. Mas e se todos esses eus forem apenas reflexos diferentes de algo que permanece invisível, intocado pelo tempo, pela dor, pelo caos? Toth não fala com o personagem que você defende, ele fala com aquilo que o personagem tenta esconder. Enquanto você se apega ao papel de observador, uma presença mais antiga e mais silenciosa observa o seu apego, esperando o momento em que você perceba que nunca foi o que imaginava ser. Talvez seja por isso que cada vez que algo muito forte acontece, você sente um desencaixe interno, como se houvesse um atraso entre o que acontece e o que você registra. É como se a vida fosse uma cena que já foi vista antes por alguém em você. Alguém que reconhece padrões, dores, quedas e recomeços com um estranho déjà-vu espiritual. E se esse alguém não se importa com as mesmas coisas que você chama de importantes? E se ele assiste aos seus dramas com o mesmo olhar com que você assiste a um filme, sabendo que, por mais real que pareça, ainda é um filme? Nesse caso, onde termina o ator e onde começa o verdadeiro observador? Talvez a pergunta que mais incomode não seja quem sou eu, mas quem está usando este eu para experimentar a realidade. Toth sussurra por trás do véu que o observador que você defende, protege e alimenta não é o último nível, não é o centro, não é o trono. Há algo além, algo que você sente, mas não consegue colocar em palavras, como uma presença que te olha de dentro dos seus próprios olhos. E enquanto você insiste em chamar o espelho de verdade, a verdade continua ali, intacta, esperando o momento em que você terá coragem de perguntar: se o observador não sou eu, quem então é que está me observando agora? Às vezes, no meio de um dia comum, no exato momento em que você pega o celular sem pensar, responde uma mensagem no automático ou rola a tela sem nem lembrar o que estava procurando, algo em você sente um pequeno incômodo, quase imperceptível. Como se uma parte silenciosa se perguntasse: quem está vivendo isso agora? Você chama essa presença de eu, porque te ensinaram que tudo o que pensa, sente e reage é você.
Mas e se essa definição for apenas um rótulo colocado às pressas, em algo que não cabe em palavra nenhuma? É aqui que a inquietação começa. E se o observador que você acredita ser for apenas mais um personagem na mesma história que você está vendo passar? Desde cedo, você foi moldado por olhares, elogios e críticas, como argila emocional sendo apertada por mãos que nem sabiam o que estavam fazendo. Quando alguém dizia que você era exagerado, tímido, forte, fraco, especial ou invisível, uma parte sua anotava em silêncio. Então, é isso que eu sou. Sem perceber, você foi montando uma identidade de retalhos, feita de expectativas, medos e papéis que precisavam ser cumpridos para ser aceito. O que ninguém te contou é que enquanto esse eu era construído, outra presença só assistia, sem julgar, sem rotular, apenas registrando. Todd diria que ali nasce a confusão. Você se apaixonou pelo personagem e esqueceu completamente quem segurava a caneta que escreveu o roteiro. Talvez você já tenha sentido isso nos momentos em que parece que a vida está acontecendo em câmera lenta. Uma discussão começa, as palavras saem da sua boca, você se vê reagindo, se exaltando, tentando se defender, e ao mesmo tempo, algo em você observa tudo como se estivesse sentado na última fileira de um cinema. Por fora, você está no meio da cena. Por dentro, outra parte só assiste. Quem é você, então? O que se afeta, grita, justifica, se magoa? Ou aquilo que vê tudo isso acontecer e permanece estranho, quase distante, como se soubesse que esse drama já foi vivido muitas vezes? Perceba como, em cada situação que te tira do eixo, o mesmo padrão se repete. Alguém toca em um ponto sensível, desperta uma memória escondida, aciona um gatilho que você nem lembrava que carregava, e de repente surge um eu defensivo, reativo, pronto para atacar ou se encolher. Esse eu é veloz, cheio de argumentos, histórias, justificativas. Ele precisa vencer, precisar estar certo, precisa ser visto. Mas por trás dessa tempestade existe um espaço silencioso que observa tudo sem esforço. Todd não fala com o eu que está brigando. Ele fala com aquilo que enxerga a briga acontecendo dentro de você e sabe que, no fundo, nada disso define o que você realmente é. Há um ponto em que a vida te força a encarar a fragilidade do personagem que você sustenta. Pode ser numa perda, numa traição, num fracasso que desmonta a imagem que você construiu. De repente, o personagem fica sem roteiro, sem fala, sem máscara. Você sente um vazio que assusta, como se não soubesse mais quem é, nem o que fazer. Mas repare, mesmo nesse buraco, algo continua consciente. Algo sente o desmoronamento, percebe a dor, nota o colapso da persona. Se o observador fosse você, ele teria caído junto. Mas ele continua ali, intacto, olhando o castelo de identidades ruindo sem se confundir com os escombros. Imagine agora a sua mente como uma sala cheia de espelhos. Cada espelho reflete uma versão de você. O forte, o fragilizado, o confiante, o inseguro, o espiritual, o cético, o bom, o ruim. A cada situação, um espelho se ilumina e você acredita que aquela imagem é o que você é. Mas o que Todd revela é algo desconfortável. Nenhum desses reflexos é o observador. Todos são apenas imagens que aparecem e desaparecem conforme a luz das circunstâncias. O verdadeiro observador não está no vidro, não está na imagem, não está no reflexo. Ele é o espaço que contém a sala inteira. E enquanto você discute com o reflexo, o que olha permanece intocado, só testemunhando o teatro da sua própria confusão. Talvez você perceba isso quando a mente começa a narrar tudo o que acontece, como um comentarista interno que nunca se cala. Eu estou vendo esse vídeo, eu estou entendendo, eu concordo, eu discordo, eu faria diferente, eu não acredito, eu acredito. Essa voz parece tão íntima que você assume, isso sou eu pensando. Mas, e se essa voz for, na verdade, apenas mais um personagem, mais uma camada, mais uma máscara tentando se manter no controle? O observador verdadeiro não precisa falar para saber. Ele não narra, não comenta,
não se defende, ele simplesmente está. Então, quando você escuta essa fala incessante, quem é o que fala e quem é o que percebe que ela está falando? É aqui que o medo entra em cena, porque a mente fica apavorada com a ideia de não ser o centro. Se o observador não é você, então quem é você? A identidade construída ao longo dos anos sente que está sendo ameaçada, como se alguém estivesse puxando o tapete debaixo dos seus pés. Surge um pavor sutil de desaparecer, de perder o controle, de deixar de existir. Mas preste atenção, quem é que sente esse medo? Quem percebe esse pânico interno, esse desespero de se agarrar a alguma certeza? Se há algo em você que observa até o seu próprio medo de deixar de ser, esse algo não pode ser o medo. E se não é o medo, talvez também não seja o personagem inteiro que você costuma chamar de eu. Nos momentos em que a vida te dá pequenas brechas de silêncio, quando você olha para o céu sem motivo, quando fica alguns instantes em silêncio depois de uma notícia inesperada, quando sente um estranhamento diante do próprio reflexo, uma fenda se abre. Toth diria que é nesses instantes que a verdade sussurra mais alto. Você percebe que a história que conta sobre si mesmo não dá conta de explicar o que você sente lá no fundo. Parece que algo muito maior, antigo e silencioso observa todos os seus enredos sem se confundir com nenhum. Você sente por um segundo que há uma presença que sempre esteve com você, mesmo antes de você saber seu próprio nome. Talvez você se lembre de situações em que reagiu de um jeito que não reconhece. Você disse, não sei o que deu em mim. Parecia que eu estava me vendo de fora. Essa frase carrega uma pista escondida. Se havia um você agindo e um você observando, qual deles é o verdadeiro? A mente vai tentar juntar tudo num pacote só para não perder o comando, dizendo que tudo é você. Mas, se você olhar com sinceridade radical, perceberá que o que observa a ação não está preso à ação. O que vê a queda não cai. O que vê o erro não erra. O que vê o personagem se exaltando não se exalta junto. Ele apenas vê. Também existem memórias que surgem do nada, cheias de emoção, como se estivessem esperando há anos por um espaço de consciência. Uma lembrança da infância, um olhar que te marcou, uma frase que perfurou sua alma, uma sensação de abandono, de rejeição, de não ser suficiente. Quando essas cenas voltam, você sente tudo de novo no corpo, como se estivesse revivendo. Mas, ao mesmo tempo, algo em você olha para essa memória como quem assiste a uma peça repetida. Toth tocaria exatamente nesse ponto. Se você consegue ver a memória, sentir a emoção e ainda assim perceber que ela está sendo vista, então há algo em você que não é a ferida, não é o passado, não é o trauma. É o espaço onde tudo isso aparece. O curioso é que, sempre que você se aproxima dessa percepção, a mente tenta te puxar de volta para o conhecido. Ela diz que você não tem tempo para isso, que isso é complicado demais, que é melhor focar nas obrigações, nos problemas, nas distrações. Ela te oferece notificações, preocupações, tarefas, tudo para que você não pare, nem por um instante, para observar o observador. Porque se você fizer isso com profundidade suficiente, a ilusão começa a rachar. E a mente sabe que quando a rachadura abrir, você vai perceber que o eu, que ela protege com tanto zelo, é apenas uma construção, não o centro da existência. Você já reparou como mesmo nos momentos em que sente que perdeu tudo, ainda há algo que não foi perdido? A relação acabou, o plano falhou, a pessoa se foi, a oportunidade evaporou. Mas, mesmo assim, permanece em você uma percepção de que isso aconteceu comigo. Essa percepção é como o chão silencioso onde todos os acontecimentos se desenrolam. Nada consegue arrancar esse chão, porque ele não é uma coisa, não é um objeto, não é uma ideia. É a própria consciência que Toth apontaria como o verdadeiro campo onde o jogo acontece. Enquanto os personagens entram e saem, essa presença permanece. Entre a vontade de controlar tudo e a sensação de estar à mercê do caos, você vive oscilando como um pêndulo emocional. Em um momento, acredita que domina o caminho, que tem clareza, que sabe o que quer. Em outro, se sente perdido, confuso, cansado de tentar entender. Essa oscilação cansa a alma.
Mas repare, quem percebe essa dança entre controle e descontrole? Quem nota a exaustão desse movimento constante? Se há uma percepção estável o suficiente para ver os extremos, então essa percepção não é nenhum dos dois. Ela é o espaço onde o pêndulo se move. E enquanto você se identifica com o movimento, o observador verdadeiro só presencia, sem se prender ao balanço. Às vezes, no silêncio de uma madrugada, quando ninguém está te vendo, você sente uma pergunta estranha rasgar o peito. Uma pergunta que você empurra para longe porque não sabe responder. Quem eu seria se não precisasse sustentar a imagem que os outros têm de mim? Essa pergunta, quando levada a sério, ameaça o edifício inteiro da sua identidade. Porque se você soltar a necessidade de representar, de corresponder, de encaixar, o que sobra? A mente entra em pânico diante dessa possibilidade, porque ela não sabe existir sem um personagem para proteger. Mas o observador, aquele que Todd aponta, não se abala. Ele não precisa de máscara para ser. Há também um tipo de cansaço que não é físico nem mental, é existencial. Uma exaustão profunda de carregar histórias que já não fazem sentido, de repetir padrões que machucam, de manter vivos roteiros internos que só geram dor. Nesse ponto, você começa a sentir uma vontade silenciosa de largar tudo o que não é essencial. Só que você nem sabe direito o que é essencial. A confusão aumenta, as perguntas se multiplicam, o chão parece desaparecer. Ainda assim, algo em você continua consciente desse processo todo. É como se a própria vida estivesse te empurrando para olhar para o único lugar que você sempre evitou. O ponto em que o observador não é quem você pensou que era. E é aqui que a espiral começa a apertar. Cada nova percepção te leva um pouco mais para dentro, para camadas que você nunca visitou conscientemente. Você já não consegue se enganar com as mesmas desculpas de antes. Já não consegue acreditar tão facilmente nas narrativas que a mente usa para te manter no conforto. Ao mesmo tempo, ainda não sabe o que há do outro lado dessa rendição. Todd não te oferece respostas rápidas, ele te oferece espelhos mais limpos. E quanto mais você olha, mais percebe que o eu observado é instável, mutante, vulnerável, enquanto aquilo que observa permanece silencioso, inabalável, misterioso. Se você prestar atenção agora, pode sentir as duas camadas atuando ao mesmo tempo. Uma parte sua talvez esteja analisando, julgando, concordando, duvidando, tentando entender tudo isso com lógica. É o personagem buscando se proteger, mas a outra parte apenas sentindo algo se mover, sem saber nomear. Uma espécie de reconhecimento sem palavras, como se estivesse ouvindo algo que sempre soube, mas nunca teve coragem de encarar. Esse reconhecimento silencioso é a porta que Todd aponta. E enquanto a mente tenta transformar tudo em mais uma teoria, o verdadeiro chamado está acontecendo num lugar em que nenhuma explicação consegue alcançar. O ponto em que tudo isso se torna realmente desconfortável é quando você percebe que não pode mais voltar completamente ao antigo modo de viver. Você até tenta, se distrai, se ocupa, se afoga em estímulos, mas no fundo algo já foi visto, e o que foi visto não pode ser desvisto. A sensação de estar atuando numa personagem fica mais nítida. As respostas automáticas começam a soar artificiais. As velhas justificativas perdem força. Você está no meio de uma travessia interna, mesmo que não tenha pedido por isso conscientemente. E enquanto tenta se agarrar ao observador que sempre acreditou ser, uma presença mais profunda continua apenas observando, esperando o momento em que você vai ter coragem de perguntar com total honestidade: se isso tudo é o que eu consigo ver, quem é o que está vendo tudo agora? Talvez, em silêncio, você já tenha percebido que existe um cansaço específico que não é físico, não é só mental. É como se a alma estivesse exausta de representar. Você faz o que precisa ser feito, responde, sorri, posta, concorda, discorda, discursa por dentro, mas lá no fundo existe uma sensação discreta de falsidade, como se algo em você soubesse que está encenando a si mesmo. Todd chamaria isso de fricção entre a persona e a verdade.
A persona precisa de aplausos, precisa ser validada, precisa ser reconhecida. A verdade não precisa de plateia. E enquanto uma grita por atenção, a outra observa em silêncio, esperando o momento em que você vai se cansar de interpretar o papel de observador e finalmente olhar para quem está por trás dos bastidores. Repare em como você se sente quando fica sozinho, sem ninguém para ver, avaliar ou comentar. Sem a necessidade de ser nada para ninguém, quem sobra aí dentro? É nesse ponto que muita gente corre de si mesma, porque o silêncio revela o quanto da própria identidade foi construída em função do olhar do outro. Você foi treinado para se ver pelos olhos alheios e, por isso, o observador que você acredita ser está sempre preocupado com julgamentos, padrões, comparações. Mas Todd não fala com esse observador preocupado, limitado, ansioso. Ele fala com aquilo que você ainda não sabe nomear, com a presença que continua idêntica, seja sendo elogiada, criticada, ignorada ou exaltada. Quem é essa presença que não muda, mesmo quando tudo em volta muda? Quando você fecha os olhos por alguns instantes e simplesmente repara naquilo que está acontecendo dentro, uma coisa curiosa surge. Pensamentos aparecem, emoções se levantam, sensações físicas dançam, lembranças surgem, fantasias se formam. Tudo isso se movimenta como nuvens num céu inquieto. Mas se você persiste apenas observando, sem tentar controlar, uma pergunta estranha começa a ganhar forma. O que é esse espaço onde tudo isso aparece e desaparece? A mente vai tentar responder rápido, porque não suporta o desconforto do mistério. Ela vai dizer que é você, que é o seu cérebro, que é a sua mente. Mas Todd aponta para algo mais sutil. Se você consegue notar pensamentos, emoções e sensações surgindo e indo embora, então você não é nenhum desses fenômenos. Você é o que percebe o movimento. O problema é que, desde cedo, você foi treinado a se identificar com o conteúdo da consciência, nunca com a própria consciência. Quando sente raiva, você diz sou uma pessoa explosiva. Quando sente medo, diz sou fraco. Quando sente desejo, diz sou carente. Quando sente fé, diz sou espiritual. Sempre colando o ser ao que aparece, nunca ao que contempla. É como olhar para as ondas e esquecer que elas só existem porque há um oceano sustentando cada movimento. Todd diria que você foi hipnotizado a olhar apenas para a agitação da superfície, enquanto o fundo permanece esquecido. E é justamente esse fundo que começa a se revelar quando você percebe que o observador que narra a experiência não é a fonte da experiência, é apenas mais uma onda querendo parecer oceano. Você pode testar isso agora. Perceba a voz que lê estas palavras dentro de você. Ela pode estar concordando, resistindo, ironizando, duvidando, querendo acelerar, querendo parar. Essa voz interna, que comenta tudo, parece tão íntima que você sente que é a sua própria essência. Mas algo curioso acontece quando você decide simplesmente observar essa voz, como se ela fosse o discurso de outra pessoa. De repente, você percebe que consegue ouvir o que ela diz, notar o tom, perceber as intenções, identificar os medos. Se você pode observar essa voz, então ela não é o observador final. Ela é apenas mais um conteúdo no campo da percepção. Então, se até o seu eu pensante pode ser observado, quem é o verdadeiro observador? Nesse ponto, uma inquietação profunda começa a surgir, porque a estrutura inteira da identidade treme. Você se acostumou a dizer eu para tudo. Eu penso, eu sinto, eu sofro, eu acredito, eu quero, eu não quero. Mas, quando começa a ver que pensamentos, emoções, crenças e vontades aparecem e desaparecem, você se vê diante de uma pergunta que a mente não consegue responder sem mentir. Quem é esse eu que continua, mesmo quando tudo muda? Todd não te dá uma definição confortável, não oferece um conceito pronto para você decorar. Ele prefere que você sinta na própria experiência o abismo que se abre quando percebe que o observador que você defendia não é a última camada, é apenas a penúltima máscara.
É como estar em um teatro escuro. Por muito tempo, você acreditou ser o ator sob os holofotes. Depois, em algum ponto da jornada, percebeu que havia também um espectador sentado na plateia, observando a atuação. Esse espectador te dava a sensação de ser o verdadeiro observador, aquele que vê tudo. Só que Todd entra e apaga as luzes de uma outra forma. Ele pergunta: quem está observando o teatro inteiro, inclusive o ator e o espectador? Quem sustenta o espaço em que palco e plateia surgem? Essa pergunta não pode ser respondida com pensamento, porque qualquer resposta mental se torna imediatamente mais um personagem dizendo "sou eu". E, ainda assim, algo em você reconhece que há uma presença silenciosa que assiste ao jogo inteiro sem precisar se declarar. Observe como os papéis que você desempenha mudam ao longo do dia. Em um momento você é filho, em outro é pai ou mãe, em outro é profissional, estudante, parceiro, amigo, inimigo, cuidador, desamparado. Cada contexto ativa um modo de ser diferente, com gestos, posturas, tonalidades, expressões. É quase como trocar de máscara várias vezes, sem perceber. Mas, se você olhar com atenção, vai notar que, por trás de todas essas figuras, existe um mesmo ponto de consciência que registra cada papel. Dot diria que esse ponto não é pessoal, não pertence a um personagem específico. Ele é o campo em que todas as identidades aparecem. O observador que você acha que é ainda está preso a um personagem específico. O observador real vê todos eles passarem. Há momentos em que a vida te arranca a força das ilusões que você mesmo sustenta. Uma perda inesperada, uma doença, um rompimento, uma queda financeira, um choque qualquer que rasga o tecido do cotidiano e te joga num território desconhecido. Nessas horas, muitos dos rótulos que você usava perdem o sentido. A sensação de controle escorre pelas mãos. E, de repente, o observador que você acreditava ser entra em colapso, porque ele não sabe existir sem ter algo para dominar, consertar ou explicar. Mas mesmo nesse caos, repare, há algo que continua consciente, que sente o chão desaparecer e ainda assim permanece ali, testemunhando. Todd aponta exatamente para esse lugar. O que vê o desmoronamento não desmorona. Talvez você sinta resistência, uma voz interna dizendo que tudo isso é bonito, profundo, mas distante da realidade concreta. Essa voz argumenta que a vida exige respostas práticas, decisões rápidas, reações imediatas. Ela diz que você não tem tempo para explorar quem é o verdadeiro observador, porque existem contas, prazos, pessoas, problemas. Essa é a mente defendendo o velho posto de centro absoluto. Ela teme perder o trono, porque sabe que, se você descobrir que ela é apenas uma ferramenta e não a sua identidade, ela deixará de mandar. Todd, porém, não te chama para fugir da vida real, e sim para enxergar que a vida real nunca foi o que você imaginou com base apenas na mente. Ele te convida a experimentar a realidade a partir de um ponto que não está em guerra com o que aparece. Você pode sentir, agora mesmo, a tensão entre dois movimentos dentro de si. Um deles quer segurar o que já conhece, mesmo que doa, mesmo que limite. É a vontade de se agarrar aos velhos rótulos, à velha história, às explicações que te mantêm num lugar previsível. O outro movimento, mais sutil, quer soltar, quer abrir, quer ir além do personagem, mesmo sem saber o que encontrará do outro lado. É como se uma parte sua estivesse lutando por permanência, enquanto outra implora por libertação. O que Todd te lembra é que ambos esses movimentos aparecem dentro de algo que não está dividido. A consciência que vê a tentativa de segurar e o desejo de soltar não está presa a nenhum dos dois. Ela apenas observa. Há uma espécie de dor que surge quando você começa a perceber o quanto se confundiu com aquilo que não é. Uma dor de perceber quantas decisões foram tomadas para proteger uma imagem, quantos relacionamentos foram mantidos para sustentar um papel, quantos sonhos foram abandonados para preservar um personagem. Essa dor não é um erro, é quase como uma purificação.
É o luto pela vida que você viveu acreditando ser o observador que agora vê ruir. Todd não te convida a se culpar por isso, porque culpa ainda pertence ao jogo da persona. Ele te convida a reconhecer, com honestidade brutal, o quanto você se perdeu de si mesmo ao tentar ser o que esperavam, e o quanto essa perda te trouxe até este exato ponto de virada. Quando você encara essa dor sem fugir, algo profundamente verdadeiro começa a emergir. Você percebe que por trás de toda a tentativa de controlar, de se defender, de provar algo, havia um medo imenso de não existir, de não ser alguém, de ser apagado. Esse medo é a cola que sustenta o personagem. Ele acredita que sem identidade sólida, nada sobra. E é exatamente aqui que o ensinamento de Todd corta como uma lâmina. Aquilo que você é de verdade nunca precisou da sua identidade para existir. A identidade é temporária, flutuante, condicionada. O que observa a identidade não nasce nem morre com as formas que assume. Essa verdade não é confortável para a mente, mas ela começa a ecoar em algum lugar mais profundo em você, como uma lembrança antiga. Imagine por um instante que sua vida inteira tenha sido uma longa preparação para este momento de questionamento. Todos os erros, todos os acertos, todas as quedas, todas as conquistas, cada humilhação, cada reconhecimento, tudo te trouxe até aqui, até essa fronteira entre o que você sempre acreditou ser e o que você ainda não ousou reconhecer. Quando você olha para trás, talvez veja um fio invisível ligando experiências que pareciam desconexas. Situações repetidas, padrões insistentes, dores que voltam em novas formas, como se algo estivesse tentando te mostrar a mesma coisa por caminhos diferentes. Todd diria que esse fio é o chamado para reconhecer o verdadeiro observador, aquele que nunca esteve envolvido no drama, mas que usou cada cena como espelho. Se você se permitir sentir isso, vai notar uma mistura estranha de medo e alívio. Medo de perder o chão que sempre conheceu. Alívio de finalmente não precisar sustentar tanto peso. O personagem é pesado, exige defesa constante, explicações, justificativas, comparações. O observador real, aquele que não é você, não carrega esse peso. Ele não precisa provar nada, não está competindo em nenhuma corrida invisível. Ele simplesmente é. O choque está em perceber que, para acessar esse estado, você precisa entregar a ilusão de ser o dono da experiência. Precisa admitir, ao menos por um momento, que talvez não seja o centro que sempre imaginou ser, mas sim uma expressão passageira dentro de algo infinitamente maior. Nesse ponto, a mente entra com sua última estratégia: transformar tudo isso em conceito bonito, em teoria espiritual, em ideia sofisticada. Ela aceita discutir sobre consciência, sobre observador, sobre Todd, contanto que tudo permaneça no campo intelectual. Ela quer entender, classificar, encaixar. Porque enquanto tudo for apenas entendimento, nada precisa mudar de verdade. Você continua sendo o personagem que fala de despertar, sem jamais se entregar ao que o despertar exige. Mas há algo em você que começa a se cansar até dessa camada. Falar sobre a verdade já não basta. Ouvir sobre o observador já não satisfaz. Nasce um desejo silencioso de experimentar, de atravessar o limite do discurso e sentir na própria pele o que tudo isso realmente significa. É aqui que a jornada ganha um tom diferente. Já não se trata mais de acumular ensinamentos, frases de efeito ou conhecimentos esotéricos. Não importa quantas vezes você ouça que não é o corpo, não é a mente, não é o ego. Enquanto isso permanecer apenas como frase, o personagem continua intacto. Todd não está interessado em te dar mais ideias. Ele está interessado em desmontar a ilusão do eu que se apropria de todas as ideias. E para isso,
Ele te conduz, pouco a pouco, para um ponto em que você é obrigado a encarar a pergunta central. Se o observador não sou eu, quem está vivendo a minha vida agora? Você pode sentir essa pergunta se movimentando dentro de você, como algo vivo. Ela não é para ser respondida com rapidez. Não é um enigma para ser resolvido com lógica. É mais como uma chave que, quando girada por dentro, altera toda a estrutura de percepção. Enquanto você insiste em responder com palavras, continuará preso ao mesmo círculo. Um personagem dizendo sou eu, tentando se convencer de que é mais que um personagem. Mas, se você permitir que essa pergunta ecoe em silêncio, sem se apressar, algo começa a ceder. A rigidez da identidade afrouxa, a necessidade de certeza se enfraquece, o impulso de defender uma imagem perde força. E nesse espaço, uma nova forma de ver começa a se insinuar, por mais sutil que pareça. Talvez você perceba um detalhe simples, mas devastador. Durante toda a sua vida, o que você chama de eu mudou inúmeras vezes. Já pensou diferente, sentiu diferente, desejou coisas opostas, defendeu posições que renegou depois, se viu como herói em certos momentos e como vilão em outros. O eu observado é instável e, ainda assim, há uma continuidade silenciosa que nunca se quebrou. Você se lembra de ser criança, adolescente, adulto, passando por fases, transformações, mas algo lá no fundo é reconhecível, como um fio invisível costurando todas as versões. Esse fio não é uma história, não é um conjunto de características, não é um perfil psicológico, é a pura sensação de ser, anterior a qualquer rótulo. Toth te convida a se aproximar desse ponto com cuidado, como quem se aproxima de um segredo que muda tudo. Só que antes de se aproximar demais, a mente lança mais uma armadilha sutil. Ela tenta transformar essa busca em um objetivo, em uma meta pessoal, em mais uma conquista do eu. Ela diz, eu vou despertar, eu vou descobrir o observador, eu vou atingir um estado elevado. Com isso, ela permanece no centro da narrativa, agora usando roupas espirituais. Essa é uma das ilusões mais sofisticadas. Mas, se você estiver atento, perceberá que até essa intenção pode ser observada. O impulso de querer chegar lá também aparece no campo da consciência. Quem é que vê esse impulso? Quem nota a mente usando até o caminho para reforçar a própria importância? Enquanto você observa tudo isso acontecer dentro de si, talvez note que algo já está mudando, mesmo sem respostas. A forma como você se leva tão a sério começa a ser questionada. As histórias que pareciam absolutas já não soam tão sólidas. Reações que antes surgiam com intensidade, agora são vistas com mais espaço. Não é que o personagem desapareça magicamente. Ele continua surgindo como sempre. Mas a diferença é que, aos poucos, você deixa de acreditar cegamente que ele é tudo o que existe. E essa pequena diferença muda tudo, mesmo que a mente ainda não tenha entendido o alcance disso. É nesse espaço de transição entre o velho e o desconhecido que a verdade que Toth aponta começa a se aproximar de forma perigosa para a ilusão, mas libertadora para aquilo que você realmente é. Só que antes de atravessar esse limiar, existe uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que talvez já esteja ecoando no fundo da sua consciência enquanto você respira, observa e sente todas essas camadas se moverem dentro de si. Se eu consigo ver pensamentos, emoções, memórias, medos, desejos, personas e até o observador que eu acreditava ser, quem exatamente é que está vendo tudo isso agora, em silêncio, por trás de cada palavra que toca algo em mim? Não é aqui que termina. É aqui que começa a ecoar. Quando o som destas palavras se apagar, o silêncio vai ter mais voz do que qualquer frase que você ouviu até agora. Porque, no fundo, tudo o que foi dito não veio para te entregar respostas, e sim para acordar perguntas que já moravam em você. Daqui para frente, cada respiração pode se transformar em um lembrete discreto de que existe algo observando a sua própria história. E esse algo não se encaixa no personagem que você defende todos os dias.
Quando você levantar da cadeira, desligar a tela, voltar para suas tarefas, pode parecer que nada mudou. Você vai responder mensagens, cumprir responsabilidades, encarar desafios, repetir rotinas. Mas, em algum ponto do caminho, talvez no instante em que olhar para o próprio reflexo no espelho, uma sensação diferente vai te tocar. A percepção de que aquilo que você vê não é tudo o que você é. O rosto, o nome, as histórias, as dores, tudo isso segue ali. Porém, existe uma presença silenciosa por trás dos olhos que apenas testemunha. E é com ela que Todd esteve falando o tempo todo. Talvez você se pegue nos próximos dias reagindo a algo como sempre reagiu. Raiva, medo, ciúme, defesa, fuga. A cena se repete, as palavras disparam, o corpo entra no modo automático. Só que agora há uma diferença quase invisível, mas poderosa. Enquanto o personagem atua, algo observa. Enquanto o roteiro antigo se desenrola, uma nova clareza sussurra por dentro. Isto está acontecendo em mim, mas não é o que eu sou. Esse intervalo minúsculo, esse espaço entre o impulso e a consciência, é a fresta por onde a verdade começa a passar. Você pode sentir um misto de alívio e estranhamento. Alívio por perceber que não precisa mais carregar tudo como se fosse o centro do universo pessoal, como se cada falha te definisse para sempre. Estranhamento por notar que a ideia de eu, que você protegeu com tanto zelo, não é tão sólida quanto parecia. O observador que você acreditava ser era apenas mais uma voz, mais uma forma, mais um papel. O verdadeiro testemunho acontece em um nível que não precisa se apresentar, não precisa se justificar, não precisa ser visto. Ele simplesmente existe, silencioso, intacto. Em algum momento, talvez ao deitar a cabeça no travesseiro, quando o mundo lá fora perde a força e os ruídos se apagam, você vai se lembrar de tudo isso sem esforço. Vai notar pensamentos surgindo em sequência, como cenas de um filme interno. E pela primeira vez, em vez de mergulhar em cada um, pode escolher só observar. Nessa simples mudança, algo profundamente misterioso começa a acontecer. O que antes te engolia passa a ser apenas percebido. E quando algo é visto com total clareza, perde o poder de te definir. Todd não te mostrou um caminho para escapar da vida, mas um ponto a partir do qual a vida deixa de te aprisionar. Talvez você volte a sentir antigas dores, memórias que ardem, lembranças que sempre te fizeram encolher por dentro. Só que agora, em vez de se perder nelas, você pode perceber que elas surgem como ondas em um oceano que permanece quieto e vasto. A dor é real, a emoção é real, a sensação é real. Mas algo em você permanece maior do que tudo isso. Não se trata de negar o que sente, nem de fingir iluminação. É o oposto. É permitir que tudo seja sentido, sabendo, ao mesmo tempo, que nada disso é a totalidade do que você é. O observador verdadeiro não elimina a dor, ele a ilumina. Com o passar dos dias, você pode notar que a forma como olha para as pessoas também muda. Aquele que te fere, que te decepciona, que parece preso ao próprio ego, começa a ser visto com outros olhos. Você reconhece no outro o mesmo engano que por tanto tempo te prendeu. A identificação cega com o personagem, com a voz, com o papel. Isso não significa justificar atitudes, mas enxergar além delas. Todd te convida a perceber que por trás de cada máscara existe a mesma consciência única, observando confundida, adormecida ou despertando. E é dessa percepção que nasce uma compaixão que não é fraqueza, é lucidez. Haverá momentos em que você vai querer esquecer tudo isso e voltar para o conforto da ilusão. É natural. A mente clama por previsibilidade, por identidades firmes, por rótulos claros. Ela vai tentar te convencer de que é mais fácil voltar a ser apenas o personagem que sente, pensa, sofre e reage. Mas algo em você já sabe demais para fingir que não sabe. O véu não cai por inteiro de uma vez. Ele vai se desfazendo em camadas. A cada vez que você lembra de observar, a cada vez que escolhe estar presente, um fio da antiga hipnose se rompe. E,
mesmo que pareça pouco, é assim que a prisão começa a rachar. Em algum instante simples, talvez olhando pela janela, ouvindo o som da rua, sentindo o cheiro do café, algo pode se alinhar de forma quase imperceptível. Você sente, por um breve segundo, que não falta nada. Não porque os problemas sumiram, mas porque o centro de onde você observa não está mais esmagado por eles. A vida continua com suas curvas, suas incertezas, suas exigências. Só que o ponto de onde você testemunha tudo isso ganha outra qualidade. Não é mais um eu desesperado tentando controlar o incontrolável. É uma presença consciente, silenciosa, que sabe que tudo passa e ainda assim permanece. Talvez em uma conversa comum você se escute dizendo coisas que nunca havia dito a respeito de si mesmo. Em vez de afirmar categoricamente eu sou assim, você começa a notar que pode dizer eu estou assim, eu me sinto assim agora. A diferença é sutil, mas profunda. O que é reconhecido como estado pode mudar. O que é reconhecido como essência não precisa ser defendido. Nesse deslocamento, o poder da narrativa sobre você começa a diminuir. As histórias seguem existindo, mas deixam de ser prisões. Tornam-se caminhos, e o observador real não está preso a nenhum deles. A partir daqui, tudo o que foi falado não quer ser lembrado como um discurso bonito, e sim como um espelho que, em algum ponto, refletiu algo que você sempre soube. Não importa se você vai conseguir explicar isso para alguém. Talvez nem deva. Há verdades que não cabem em frases, cabem apenas em presença. Se em algum momento alguém te perguntar o que mudou depois deste encontro, talvez você não saiba responder com clareza. Mas vai sentir por dentro que o lugar de onde você vive a própria vida não é exatamente o mesmo. De tempos em tempos, essa pergunta pode voltar a te visitar como um sussurro insistente atravessando o ruído do cotidiano. Quem está vivendo através de mim agora? Não corra para responder. Deixe que a pergunta respire dentro de você, como uma chama que não queima, mas ilumina. Essa é a forma de Tote continuar falando, mesmo no silêncio. Não pela repetição de ideias, mas pelo convite constante à observação consciente. Enquanto essa pergunta for viva, o antigo eu nunca mais poderá dormir completamente tranquilo dentro da ilusão. Se ao longo desta jornada algo em você foi tocado, reconheça. Não como quem consome mais um conteúdo, mas como quem assume em silêncio um compromisso consigo mesmo. Um compromisso de sempre que lembrar, voltar para o lugar de onde tudo é observado. Não para fugir do mundo, mas para habitar o mundo com mais verdade. Talvez você sinta vontade de guardar esta experiência, de protegê-la, de permitir que mais pessoas encostem nesse mesmo espelho. Se for assim, siga esse impulso. Ele também faz parte do movimento da consciência, se reconhecendo em muitas faces. É por isso que, se este encontro fez sentido em algum nível, deixar o seu rastro aqui não é apenas um gesto para o canal, é um gesto para o próprio caminho. Quando você curte, comenta, compartilha e se inscreve, não está apenas alimentando um algoritmo. Está dizendo a si mesmo, eu escolho lembrar. Eu escolho caminhar com outros que também estão despertando do sonho do personagem. Eu escolho manter vivo, na superfície da minha vida, aquilo que tocou o fundo da minha existência. Cada palavra que você deixar, cada partilha que fizer, transforma este espaço em um campo de espelhos, onde muitos podem se ver além do papel que interpretam. Talvez, daqui a algum tempo, em um dia comum, no meio de uma situação qualquer, estas palavras voltem à sua mente sem motivo aparente. Você estará no trânsito, no trabalho, em casa, e de repente sentirá aquele mesmo silêncio se abrindo por dentro, como se algo em você parasse por um segundo, apenas para observar. Quando isso acontecer, saiba, não é uma lembrança aleatória. É o eco, é o chamado, é a vida, mais uma vez, te convidando a voltar ao único lugar onde a verdade nunca esteve ausente. E quando tudo parecer confuso demais, pesado demais ou rápido demais, você pode se lembrar desta simples revelação sussurrada entre as linhas. Você não é o que passa, você é o que permanece.